Bom dia, 25 de setembro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins, edição 2008. O livro foi lançado em 2006. O 78º vídeo, 78 vídeos. Estamos aqui fazendo uma análise por completo deste maravilhoso livro. O livro possui 10 capítulos. Não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo. Estamos ainda no prefácio. E nas últimas páginas do prefácio, ali páginas 30 e 31. Nessas páginas, o Dawkins, ele agradece ali, cita vários nomes de pessoas que o ajudaram a elaborar o livro. E na página 30, ele escreve sobre o documentário que ele fez no mesmo ano do lançamento do livro, em 2006. Um documentário para uma televisão britânica. Como ele fala sobre esse documentário na página 30, então estou aqui mostrando aí, fazendo uma análise sobre as principais partes do documentário. Esse documentário do Dawkins está aqui abaixo. Você olha aqui para baixo e você vê lá o link com o título Documentário de Richard Dawkins. Você clica no link e vai assistir a esse documentário. Duração, 90 minutos, 1 hora e 34 minutos. Um documentário maravilhoso, o texto feito pelo Dawkins e também narrado por ele. Ele aparece no documentário em vários lugares, entrevistando várias pessoas. Então é muito importante que você assista a esse documentário. Então vamos aqui a mais uma parte aí do documentário. Entendeu? Um abraço aqui para a Cícera Alves, que já assistiu ao comentário e está acompanhando a série. Vamos lá. Vamos acima aí. Richard Dawkins. À esquerda, acima, a letra A. Aí o documentário, não é? Com o título em inglês, Root of Evil, eis a pergunta. E em português, Raiz de todo o mal? Será que a religião é a raiz de todo o mal? Sempre digo aqui que o Richard Dawkins foi contra o título aí. Para ele, a religião não é a raiz de todos os males. Ele foi contra o título. Só que quem escolhe o título é a emissora aí de televisão. O documentário foi lançado em janeiro de 2006, no mesmo ano em que foi lançado o livro Deus, um delírio. Documentário, 90 minutos de duração, e está aí no YouTube. Letra B de bola. No tempo de 3 minutos e 19 segundos, lá no documentário, vá lá e confira. 3 minutos e 19 segundos, o Richard Dawkins diz o que está aí no quadro. E é o que vamos analisar aqui. Ele diz assim: a fé religiosa nos leva a não pensar, a não duvidar, a não investigar. Se mantivermos a fé, mesmo diante das comprovações e da realidade, mais virtuosos seremos. Eis aí mais uma afirmação de Richard Dawkins e uma certeza absoluta. De fato, veja abaixo aí. Ele diz que a fé religiosa leva o crente a não pensar, a não duvidar, a não investigar. Isso aí é uma verdade que a gente vê facilmente aí no mundo da religião, não é isso? Então veja abaixo aí explicando o que o Dawkins diz. À esquerda aí, a fé religiosa, a crença religiosa.
Então ele diz aí que o crente, veja aí na chave, o crente, aquela pessoa que crê, o crente não pode pensar, não pode duvidar, não pode investigar. Eis uma verdade. Quando um crente, por exemplo, numa igreja evangélica, lê ali uma parte da Bíblia e está em dúvida ali em relação à Bíblia, e ele vai conversar com o líder religioso, o pastor evangélico, o que é que o pastor diz? O pastor vai dizer ao fiel que ele não pode ficar com essa dúvida, que ele tem que orar a Deus, orar a Jesus, para que eles afastem essa dúvida. Entendeu? Então, se um crente está em dúvida, chega para o pastor e diz: pastor, aquele negócio ali na Bíblia, aquela passagem ali, não dá para acreditar não, pastor. Aí ele vai dizer ao fiel que o fiel está ali talvez com influência maligna, que o fiel está ali sofrendo a ação de Satanás para que o fiel fique em dúvida. Então, o fiel, o crente, ele não pode duvidar, ele não pode investigar a fundo, por exemplo, uma passagem bíblica. Entendeu? Então, o que o Richard Dawkins diz aí é a mais pura verdade. E ele diz também que, aí abaixo na chave, que o fiel é aconselhado pelo líder cristão, é aconselhado a manter a fé, mesmo que o fiel encontre realidade, que o fiel encontre comprovações que são contrárias à crença. Entendeu? Então, o fiel deve manter a fé, mesmo diante de provas contra essa fé, mesmo diante de provas que enfraquecem essa fé. Entendeu? Então, o fiel deve manter a fé, não pode soltar a fé. É o conselho que o fiel recebe nessas igrejas aí, e todo mundo sabe disso. Então, o Richard Dawkins, mais uma vez, faz uma afirmação brilhante, a de que a fé religiosa leva o fiel a não pensar, a não duvidar, a não investigar. E que o fiel, mesmo diante de comprovações que contrariem sua crença, ele deve permanecer firme, porque aí ele será mais virtuoso. Eis aí uma verdade intocável. E vou dar aqui um exemplo na Bíblia. Veja aí no centro, vamos ver aqui o sepultamento de Jesus. Aquelas narrativas lendárias que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali o sepultamento de Jesus. E com várias diferenças, porque ali não se trata de reprodução fiel de um fato ocorrido. Não. Ali são textos em que pessoas cristãs passando a mensagem de que Jesus seria realmente o Filho de Deus. Apenas uma mensagem textual, veja bem, uma mensagem textual de caráter religioso e não uma narrativa de um fato ocorrido. É por isso que o sepultamento de Jesus, nos 4 evangelhos, ali recheado de muitas diferenças. Entendeu? Mas vamos trazer aqui uma coisa engraçada. Veja bem, sobre o sepultamento de Jesus, lá nos relatos dos 4 evangelhos. Veja aí, vamos entender o seguinte, para que você entenda logo. O cadáver de uma pessoa. Quando uma pessoa morre, aqui no Brasil, por exemplo, veja aí na chave no centro. Quando uma pessoa morre, falece, aí acontecem 2 coisas, né? A pessoa é embalsamada, o cadáver. Não é isso? Morreu uma pessoa, chega a funerária, leva a pessoa lá para o local certo, lá na funerária, e ali eles dão um banho no cadáver, não é isso? Passam ali óleos, perfumes, não é isso, no cadáver? Muito bem. E depois leva lá para o cemitério, né, para a exposição do corpo.
Então veja, quando uma pessoa morre, o cadáver, ele é embalsamado antes. E depois, lá de embalsamado, lá exposto à família e aos amigos, o cadáver é sepultado. Não é isso, gente? Não é isso? Muito bem. E isso é em qualquer lugar. O cadáver, antes, ele é preparado com óleos, perfumes, aromas, não é? E depois é que é sepultado. Então veja aí no centro. Uma vez sepultado, nada de embalsamamento, não é isso? Se o cadáver já foi sepultado, ninguém abre a sepultura, não é isso? O embalsamamento é feito antes, não é? O banho junto com óleos e perfumes, não é isso? Muito bem, você está entendendo. Muito bem, agora com Jesus você vai ver aí a inocência do texto em relação a Jesus. E aí, nos 4 evangelhos e com muitas diferenças. Então vamos aqui agora com Jesus. O embalsamamento do corpo. Em João, no Evangelho de João, está escrito, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40. Diz assim: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, 40, é que o cadáver de Jesus foi envolvido, veja bem, em lençóis com aromas. O embalsamamento aí. Embalsamaram o corpo de Jesus, entendeu? Com aromas, com perfumes. É o que está dito no Evangelho de João. E diz aí, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Está dizendo aí, em João, que o cadáver de Jesus, o corpo, foi embalsamado. Entendeu? Colocaram perfumes ali no cadáver de Jesus. E que depois disso, o corpo foi sepultado. Muitos historiadores judeus dizem que isso aí não é verdade, porque está dito aí, ó, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então, muitos historiadores judeus dizem que isso aí não é verdade, que os judeus não participam dessa cerimônia aí com o cadáver, expondo o cadáver a público. Tanto é verdade que você vê aí o Silvio Santos, não é? Silvio Santos, filho de pai judeu. O pai dele era judeu. Silvio Santos faleceu. O cadáver de Silvio Santos não ficou exposto ao público. Ninguém viu o cadáver de Silvio Santos, porque uma cerimônia bem reservada, por ser judeu. Então, o corpo de Silvio ninguém viu, ninguém filmou o cadáver de Silvio Santos, judeu, entendeu? Então, muitos judeus, historiadores judeus, dizem que isso aí não é verdade, que os judeus não faziam exposição de cadáver de qualquer pessoa aí ao público, entendeu? E com essa preparação aí de aromas, etc. Mas isso aí não é o importante. O importante aqui é outra coisa que você vai ver, a inocência do texto. Então grave bem, veja bem, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 40, está escrito que o corpo de Jesus, o cadáver de Jesus, foi envolvido em lençóis com aromas, com perfumes. Ou seja, houve o embalsamamento do corpo de Jesus e depois o corpo foi sepultado. Muito bem, grave isso aí. E agora que você vai ver a inocência dos evangelhos. Veja agora na letra D de dado, acima à direita. Agora a fantasia. E aí 2 evangelhos. Muito bem. No Evangelho de Marcos, veja bem aí à direita. No Evangelho de Marcos, capítulo 16,
versículo 1, está escrito assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Veja aí a inocência do texto, a maluquice do texto. Isso aí está no Evangelho de Marcos, não está no Evangelho de João e não está no Evangelho de Mateus. Então veja aí, está dito aí que passado o sábado, ou seja, no domingo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres, compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Jesus que já estava na sepultura. Você entendeu aí? Então veja que em João, Jesus foi embalsamado, Jesus em João foi embalsamado, o que é o normal, antes do sepultamento. Uma vez sepultado o corpo, ninguém pode abrir sepultura, e é loucura abrir sepultura para colocar perfume em um cadáver que já está sepultado. Veja a inocência do texto aí, que está em Marcos, entendeu? E em contradição com o que está em João. Em João diz que Jesus foi embalsamado, o que é o normal, antes de ser sepultado o corpo. Foi embalsamado. Aí está dizendo que ele seria embalsamado aí dentro da sepultura, depois de sepultado. Veja a maluquice aí do texto bíblico. Então aí temos à direita: não se abre sepultura para jogar perfume no cadáver, entendeu? Porque essas mulheres aí em Marcos, apenas 3, saíram de madrugada, compraram perfumes para irem embalsamar um cadáver que já estava sepultado. Veja a loucura do texto. Veja a ingenuidade do texto. Entendeu? Repito, não se abre sepultura para jogar perfume no cadáver, porque essas 3 mulheres esperavam encontrar um cadáver já aí com 2 dias, entendeu? Em putrefação. Elas esperavam encontrar um cadáver, entendeu? Viu aí a ingenuidade do texto? E isso aí está em Lucas também, só que com muitas diferenças. Repito, porque aí eles não estão narrando um fato ocorrido, eles estão criando textos para mostrar ao povo daquela época que Jesus era filho de Deus, apenas isso. Então eles faziam essas criações aí. Em Lucas capítulo 24, versículo 1, está dito assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Mais uma loucura aí, entendeu? Veja, há muitas diferenças aí. Em Marcos, apenas 3 mulheres foram ao túmulo de Jesus, em Marcos. Já em Lucas, várias mulheres foram ao túmulo de Jesus. Veja como são as lendas. Em Mateus, apenas 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. E no Evangelho de João, pior ainda, apenas uma mulher esteve no túmulo de Jesus. Só uma, Maria Madalena. Viu aí? Porque isso aí não é uma narrativa de um fato ocorrido, mas vários textos diferentes, apenas com um fim religioso, mostrar para aquele povo que Jesus era o Filho de Deus. Apenas isso. Então veja que em Lucas aí está a mesma loucura de Marcos, dizendo que no primeiro dia da semana, no domingo, de madrugada, muitas mulheres foram ao túmulo de Jesus levando aromas, levando perfumes, porque elas queriam embalsamar também o corpo de Jesus, que já estava sepultado. Ninguém fazia isso no mundo hebreu, ninguém fazia isso no mundo judeu, no Novo Testamento, e ninguém faz isso hoje.
Quando um corpo de uma pessoa é sepultado, ninguém mexe no corpo. Ninguém vai abrir a sepultura para botar perfume na pessoa. Viu aí a ingenuidade do texto da Bíblia? É isso aí, gente. É a ingenuidade. Marcos e Lucas dizendo que mulheres foram ao túmulo de Jesus, o corpo já estava sepultado, elas iam abrir a sepultura para perfumar o cadáver de 2 dias aí. Que loucura, não é? Isso é a ingenuidade das lendas criadas, gente. É o que dá. Entendeu aí? O embalsamamento do corpo, veja, é feito antes do sepultamento. O embalsamamento. Depois do corpo, de o corpo ser sepultado, não se fala em embalsamamento. Só que aí, em Marcos e em Lucas, as mulheres loucas foram lá, nessa lenda boba, foram com o objetivo de abrir a sepultura para fazer o embalsamamento do cadáver, para colocar sobre o cadáver aromas, perfumes. Viu aí a loucura? É como diz o Dawkins, a fé religiosa leva o crente a não pensar, a não duvidar, a não investigar. E é tão fácil investigar isso aí, ó, analisar isso aí no próprio Novo Testamento, analisar isso aí e também buscar informações históricas, se isso aí foi verdade ou não. É tão gostoso investigar isso. Entendeu, gente? Então, é o que está aí. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.